Estamos iniciando mais uma edição do nosso Redação News, podcast Conversa. Hoje eu tenho uma conversa muito interessante, um assunto que o Ricardo, que está aqui comigo hoje, me acompanha há tempos. A gente sempre debateu, discutiu no Redação News Rádio, que é imposto de renda para as nossas instituições. Hoje tem a presença aqui do meu querido Maruri, Zé Arthur. O Bidoni, infelizmente, não pôde permanecer aqui, ele que representa a APAI, em função de doença na família e primeira saúde, né? Mas depois dos comerciais a gente volta aqui para conversar sobre esse tema tão maravilhoso. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Vamos tratar sobre imposto de renda para as nossas instituições aqui. Eu defendo muito a PAI, defendo muito o Caminho da Luz, defendo os nossos asilos. Ontem eu fiz uma conversa aqui, guris, também com o pessoal da Liga Feminina de Combate ao Câncer. São instituições maravilhosas que a cidade tem, né? E que dão suporte para diversas situações, né? Doenças, situações outras, né? Enfim. E o Ricardo é meu parceiro desde 2017, ali no nosso Redação News, né, Ricardo? Ele que é uma das pessoas que tem um nome muito interessante na cidade, na área contábil, e que trata, inclusive, da situação lá da PAI, né? E, enfim. Ricardo Souza, prazer imenso te receber, meu irmão querido. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos os ouvintes que nos assistem também nesse podcast. Primeiro, eu quero deixar aqui meus parabéns registrado. Por quê? Porque a gente teve esse vínculo através da rádio. É verdade. E ver essa evolução, tu sair da rádio para ter um podcast hoje muito conceituado, muito difundido na cidade, é uma alegria muito grande, porque são as novas tendências. Sim. Atinge muita gente. A internet hoje, ela é global, então todo mundo que quer assistir tem essa chance. Então, assim, deixar aqui registrado meus parabéns por essa evolução de ter saído da rádio, claro, e estar hoje nesse podcast. Tu sabe que um dos responsáveis foi o Tamile, né? Que pai, tem que ir e tal. E o Alden também, que é parceiro dele, também me incentivou a vir para cá fazer podcast com eles, né? E a gente nós estamos desde abril aqui já, né? Fazendo podcast. Então eu fico muito feliz e o Maruri também já veio aqui. Já né? estivemos aqui. Então é um prazer estar te recebendo, meu querido amigo, também. Prazer é nosso, cumprimento aqui o Ricardo, o Wilson, aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. É sempre um prazer para o Caminho da Luz se fazer presente nesse programa, que há muito tempo já existe, como disse o colega, aqui na rádio e também agora podcast. E o Wilson é um apoiador que nós temos aí das nossas entidades em Bagé, sempre com espaço aberto, microfone sempre chegando longe, para que a gente possa trazer as nossas dificuldades, as nossas conquistas, processos como esses que se estabelecem, claro, anual, né? Então é importante para a gente vir aqui, estar presente aqui também, dando conta da transparência do que nós fizemos, no caso meu, do Caminho da Luz, e o Bidoni, claro, também faz isso pela APAI. Claro, são pessoas maravilhosas. A gente, antes de começar o programa, a gente estava conversando aqui sobre a importância de ter pessoas que acabem fazendo um bom trabalho nas instituições, né, que dirigem, né? É o caso do Bidoni, hoje, né? Tu também já há um bom tempo, ali depois que o nosso querido Rui Bar foi embora, né? As nossas organizações sociais dependem de pessoas que possam ter um momento de desprendimento, claro, e estar presente lá. É verdade. As nossas entidades dependem de pessoas, claro, que nos auxiliam, como o Ricardo, e outros que também dão suporte para que a gente possa continuar existindo. Sabe que tem pessoas que têm um denodo especial pelo que faz, né? O nosso querido Fiquinho lá na Vila Vicentina, a dona Zazi, né? Sim, a vida inteira lá no José Alta Gomes, né? Ontem eu fiquei maravilhado aqui, Luiz, de receber a Juliana, que é da Liga, né? Então, desenvolve um excelente trabalho. São jovenzinhos e que estão a fim de trabalhar realmente. Mas, querido Ricardo, uma coisa que faz horas que eu tenho entendido, vou até levar no programa e tal, para nós falar sobre a questão do imposto de renda para as instituições. Como destinar, quem pode destinar, pessoa física, pessoa jurídica, limite, enfim. Como a gente pode fazer isso? E eu queria que vocês intervissem aqui a hora que quisessem vir também para até questionar,
né? Sim. Querido amigo. Zé Wilson, é muito importante tu fazer esse programa nesta data. Nós estamos nos aproximando do final do ano. Isso. E nós temos duas formas de doar. A primeira é dentro do exercício. Certo. Quem doa dentro do exercício É pode... um pouco mais, né? É um pouco mais. Pode doar 6%. Então, Certo. por exemplo, se eu tenho uma previsão que eu vou pagar 20 mil de imposto de renda, 6% deste 20 mil eu já Sim. posso antecipar. Já posso ir no Condica, fazer essa doação, pegar o meu recibo Claro. e eu tenho o abatimento da integralidade. Se por um motivo qualquer eu não chego neste valor, eu não sei quanto eu vou pagar, aí tem a segunda opção, que é fazer a doação lá na própria declaração de ajuste anual, que Sim. a partir desse ano, do ano passado já foi, a princípio vai seguir Em maio? em maio, ela vai seguir com a data de maio. Antes era abril, né? Na verdade, é uma tendência natural, porque a Receita Federal ela quer cada vez mais trabalhar com a declaração pré-preenchida. Sim. Para certo. ela ter esses dados da pré-preenchida, eles têm que prorrogar o início da declaração para o meio de maio, de março. Mas- E aí, logicamente, eles têm que empurrar ela para maio. Sim. Então, isso aí vai ser uma tendência normal. Até nós temos várias mudanças para o ano que vem. Por exemplo, ano que vem, a partir do ano que vem, os médicos eles vão ser obrigados, que é uma mudança muito grande, eles não podem dar mais aqueles recibos avulsos. certo. Eles vão ter que tirar, que nem... Eletrônico? Vai ser eletrônico no próprio app da Receita Federal, Sim, tem lá sim. o Receita Saúde. Esses recibos normais não vão mais valer. Certo. Justamente qual é a tendência da Receita? Levar isso para uma parte eletrônica para que os contribuintes possam importar essas informações Sim. diretamente para sua declaração. Voltando aqui às doações, Sim. então assim, tem essas duas formas. Ou faz a doação até o Agora. final do ano, 6%, ou a partir da declaração, a partir do dia 15 de março, que é como inicia, eu faço o levantamento do que eu tenho a pagar, do meu imposto devido, e deste valor eu posso doar, destinar ao Estatuto da Criança e Adolescente 3% dos valores. Certo. Então, assim, Por exemplo, 1º de janeiro, se eu quiser fazer uma doação, eu já tenho que entrar nos 3%. Se eu fizer até 31 de dezembro, eu entro nos 6%. Se tu fizer. Não, aí tem o seguinte: tu pode fazer essa doação pro conselho até 31 de dezembro. Certo. Se tu Esse é fizer. do 6, né? 6%. Mas se tu fizer essa doação pro conselho janeiro, por em janeiro, ela só vale pro outro ano. Certo. Então, ela não vale para esse exercício. As doações que são feitas direto no conselho, elas são por exercício. Certo. Eu tenho de 1º de janeiro a 31 de dezembro para fazer para a próxima declaração. Claro, Se eu fizer no exercício seguinte, ela vale para o próximo. Mas se eu Entendi. perder essa janela, eu ainda posso doar. E aí tem uma situação muito importante, até pro Zé Arthur aqui, para ti. Sim. Gente, eu trouxe dados importantes dados pela própria Receita. Sim. O ano passado, em 2023, referente à declaração de 2024, somente 5% do que poderia ter sido doado para o Conselho da Criança e do Adolescente foi atingido no Rio Grande do Sul. Imagina. Então, para te ter uma ideia, a doação para o Conselho foi só de 7 milhões. E poderiam ter sido alcançados 180 milhões. Tu entendeu? Imagina tudo isso. Então, assim, para te ter uma ideia, o total que o Rio Grande do Sul pode, o potencial do Rio Grande do Sul em 2023 de doação para o Conselho era de 700 milhões. Eles chegaram entre pessoa física e jurídica. Sim. Eles chegaram em 76 milhões. Tá muito aquém. Sim, muito Tem que ser baixo. feito um trabalho muito grande pelas Isso entidades. que foi feito, né, uma campanha via Assembleia Legislativa e tudo, né, mesmo assim, eu lembro que a própria entidade de vocês, né, fez um trabalho fenomenal. Eu, inclusive, entrevistei o presidente, né, do sindicato de vocês, né? Ele esteve aqui em Bagé, né? Sim. E na verdade, Mas Bagé uma aumentou. solenidade lá na- Bagé foi uma das cidades que aumentou. Bagé tinha um Eu percentual acho que de Bagé é 8%. candidato, acho que é Bagé também, né? aumentou para 20%. Eu não tenho os dados atuais aqui, sim, mas sim. eu sei que Bagé aumentou para 20%. Aham. Então, assim, nós melhoramos muito, mas tem muito ainda a ser atingido. Claro. E são valores que eles caem muito bem para as instituições Sim. que tanto precisam. Porque, Claro. lógico, uma das situações que tem que ser frisadas, que doação direto à entidade não pode ser feita. Certo. Ela tem que ser feita obrigatoriamente através do Conselho Conselho. da Criança e do Adolescente. Certo. Tá? Ou, Mesmo que seja destinado para asilo, por exemplo, né? mesmo assim, Mesmo assim, né? que aí é o Estatuto Idoso. Claro. Então, tu quer fazer uma doação pro asilo, tu faz a doação, aqui em Bagé nós temos também. Claro. Lá no imposto de renda, por exemplo, quando tu vai fazer, tu pode doar 3%, na verdade tu atinge o 6%. Certo. Tu pode doar 3% para o Estatuto da Criança e do Adolescente E e 3% para o Estatuto do Idoso. do idoso. Entendeu? O Estatuto do Idoso, até 2022, aqui em Bagé, nós não estávamos enxergando ele nas doações.
já foi regularizado e o ano passado ele já aparecia também para doação. Então, o contribuinte pode fazer essas doações direto na sua declaração. E como é que está sendo o trabalho de vocês, contadores em Bagé? Há uma difusão bem forte nesse sentido de fazer com que as pessoas entendam, principalmente quem é teu cliente lá. Tem o teu cadastro. Tu chama a atenção deles para que faça essa destinação? Na verdade, como é que é feito isso? Wilson, nós temos uma situação todos, porque tu sabe que a contabilidade, além de ser dinâmica, a gente trabalha com prazo. Claro. A gente não consegue fazer isso muito durante o ano. Os contadores... Até porque tem outras contribuições. Exato. Então, o que acontece? Você faz um grande trabalho, e aqui em Bagé, a gente sabe que é feito tanto pelo Sindicato dos Contadores, como pelo Girley, que ali é o delegado CLC, tem uma grande união. Nós temos um grupo hoje que consta mais ou menos 170, 180 contadores e técnicos do Conselho Regional. E facilmente o Conselho atinge esses profissionais rapidamente através ali do grupo do WhatsApp. E desde o ano de 2022 está sendo feito um grande trabalho para que os contadores busquem uma maior doação dos seus clientes. Sim, tanto é uma que interação maior das pessoas. Esse ano houve um chamamento direto dos colegas ali, sempre, mesmo. gente, vamos cobrar, vamos aumentar essa doação. Foi feito um chamamento direto e eu tenho certeza, só que a gente consegue fazer isso na época da declaração. Sim. Porque o cliente é muito reticente, porque lá agora, nessa época... Existe uma certa desconfiança ainda? Não existe desconfiança, eles até querem dar. O que existe é o seguinte... Essa doação dos 6%, normalmente o cliente não sabe quanto vai pagar. Então ele fica muito inseguro. Esse dia tinha um cliente que me procurou e disse, eu até queria doar 2.000, mas vou doar 800, porque eu não acho que 2.000 eu não vou conseguir abater tudo. Então eu vou doar menos e depois a gente vê o que a gente consegue lá na declaração completar. Se tu tem dúvida, doa um valor menor durante o exercício. Olha, eu acho que eu poderia doar 2.000. Doa uns 800 mil e se ainda tiver margem lá na declaração, ele complementa. Claro. Tu lembra, né, quando a gente fez as primeiras conversas, né, tinha aquele medo das pessoas do cruzamento de dados, né? Tu sabes, que isso eu me lembro justamente o ano de 2017, que tu me chamou no programa lá. Então, assim, eu sempre teria os parabéns porque tu fosse o primeiro a trabalhar em rádio, de ter essa preocupação e chamar os contadores, chamar as entidades, para que eu me lembro que o Caminho da Luz, eu acho que a PAI também, em 2020, eu acho que fez uma grande... Até com os... Lá na época foi o Rui Bar e o Tenente. Que fizeram um grande trabalho, fizeram até uma música. Então, para que houvesse um chamamento maior. Isso é importante. Esse chamamento, principalmente na época da declaração, ele cativa as pessoas. As pessoas e isso é importante porque a pessoa chega no seu contador, como várias chegam, olha, eu quero doar, eu vi a propaganda. Então, e esse trabalho é contínuo. Ele não pode ser um ano só e ser esquecido. Ele tem que ser trabalhado todos os anos. Ele tem que ser iniciado, por exemplo, nos primeiros dias de março e daqui a pouquinho pegar uma parceria de uma televisão, de uma rádio e bater em cima disso muito forte para que fique na mente do contribuinte e quando ele chegue para fazer ou quando ele vai fazer a sua declaração, ele já tem aquilo inserido. Tipo, eu tenho que fazer a minha declaração. Eu tenho que fazer a minha doação também. Tu sabe que eu lembro que naquela época que a gente fez aquele trabalho, o Claudirã abriu a rádio lá. O Claudirã era o dono da Rádio Cultura, né? E ele destinava um espaço dentro dos programas de jornalismo, né, para colocar o jingle, né, para fazer a chamada, né? Eu achei interessante isso. Acho que a própria televisão, acho que a RBS também fez isso. Também fez um chamamento também, foi muito divulgado. Só que depois os próximos anos pararam. Então tem que dar uma sequência. Todo contribuinte ele tem uma memória curta. Então, na verdade, até se tivesse uma memória boa, ele ia chorar o que ele já pagou de imposto. Então, na verdade, o que acontece? É importante essa publicidade em cima desse assunto. O Estado, no ano de 2022, fez uma grande campanha em cima disso, pegou artistas... Acho que a Assembleia também fez Assembleia também. Em 2017 a Assembleia começou a fazer isso. Então, assim, tem que ter isso, porque o potencial do Rio Grande do Sul em cima de doação, de doações, é muito grande. E a gente não chegou ainda em 20%. Hoje está em torno de 12% a 15%. Tem muitos valores que pode... tanto das empresas quanto das pessoas físicas. Em qualquer uma das duas, como eu disse, a estimativa, o potencial da pessoa física no ano de 2023, que foi a declaração de 24, teria em torno de 180 milhões o Estado e se arrecadou 7 milhões. 7 milhões 814. Então, assim, é muito pouco ainda, então tem muito trabalho a ser feito.
Zé, como é que vocês estão se preparando aí para o imposto de renda desse ano? Para nós é muito importante esse período aí do imposto de renda, né? Em vista das necessidades que as entidades têm. O Caminho da Luz se coloca numa condição hoje de ter projetos em todos os setores da entidade. Nós temos projetos desde a portaria até setores que estão desativados, mas que existem projetos para que eles sejam de alguma forma reativados. Nós tínhamos há muito tempo atrás lá no Caminho da Luz, com o seu Ney Paiva ainda, uma marcenaria, Sim. e que hoje fica complicado de nós termos uma marcenaria ativa, mas a gente tem um projeto para transformar o Caminho da Luz num caminho ecológico, então para receber lixo seco e transformar lixo seco em produtos que vão girar dentro da economia, né, que é o que a gente chama de economia circular. Esse é um dos projetos que nós temos lá muito carinho e que gostaríamos de colocar em prática, né. Outro projeto que hoje já foi noticiado aí pela imprensa, que saiu do papel, que é o projeto de revitalização da quadra, né? Sim. Que é um projeto para nós bastante importante também, e que o Nicolini abraçou junto conosco, bom, né? Que bom que através do Troco do Bem. Mas são projetos que eu gostaria de dizer que todos eles podem servir dentro da perspectiva da doação do imposto de renda, porque a entidade, ela não utiliza esse recurso, pelo menos o Caminho da Luz não utiliza esse recurso hoje para custeio, como se diz, né, para pagamento de funcionários. Hoje nós temos contratos firmados com o Estado, com o governo federal, com municípios da região e que, de alguma forma, beneficiam no sentido de que compram serviços nossos e nós prestamos esse serviço para a comunidade, através das terapias que nós fizemos lá no Caminho da Luz, e com isso a gente consegue custear os nossos funcionários. Então hoje esses recursos eles entram para que a gente possa agregar valor à nossa instituição, né? E recuperar a instituição. A gente nossa gestão assumiu o Caminho da Luz no ano de 2022 e após o período de pandemia, né? Então também isso foi um dificultador do processo todo. Nós chegamos a ter praticamente R$1 milhão de déficit, né, no Caminho da Luz quando assumimos, talvez com a única alternativa de fechar as portas, né? Sim. Mas graças a Deus conseguimos equalizar todas as situações lá financeiras. Hoje a gente tem um acompanhamento diuturno com relação à nossa parte financeira, estamos com as nossas operações todas em dia. Isso facilita com que a comunidade enxergue, e aí a gente pede sempre que a comunidade procure-nos no Instagram, no Facebook, porque ali a gente está dando visibilidade a tudo que está sendo feito lá dentro do Caminho da Luz. É uma forma da gente também comunicar o que é feito com transparência. Daí a necessidade que nós temos de também, Ricardo, e aqui fica a sugestão, aproveitando que a gente está aqui, que o Condica faça isso também. Sim. Porque as entidades, elas vão à frente, elas fazem procedimentos como já fez o Rui Bar, o próprio Coronel Bidoni, o Tenente César, quando esteve lá na PAI, ações de marketing para que os contribuintes façam isso, mas para onde vai o recurso? Muitas vezes o contribuinte quer saber, mas quem é que está lá no Conselho da Criança e do Adolescente? Quem é esse Condica que eu tenho que fazer a doação para lá? Isso não vai para o prefeito, não vai para o governador, para quem que vai isso, né? Então muitas vezes a gente tem que explicar. Exato. Então muitas vezes a gente tem que anexar junto a essa declaração um comprovante de que vai para a entidade lá para o Caminho da Luz. Então a gente geralmente anexa a essas doações e entregamos para o Condica, o contribuinte muitas vezes faz isso, já assina uma declaração que ele quer que aquele recurso vá para o Caminho da Luz. E aí o Condica vai fazer o redirecionamento. A verdade é que o Condica abre editais periódicos, né, para que esses recursos de atribuições de manipulação do próprio Condica cheguem até as entidades. Ocorre que, aí, mais uma vez, temos problemas nos processos, né? O Condica hoje não faz uma reunião vai quase 6 meses que o Condica não faz uma reunião hoje, ordinária. Então isso dificulta todo o processo, porque se ele não tem nem reunião ordinária, como é que a gente vai fazer com que o contribuinte tenha confiança de que aquele órgão que é regulador e fiscalizador e pagador, porque o Condica é que tem que fazer o pagamento através do município, que é quem tem o controle, mas o Condica é quem faz o direcionamento. Então como é que a gente consegue fazer isso, né? Então fica, inclusive, aqui o registro para que o Condica possa se reorganizar. Já passaram as eleições, já temos os resultados das eleições, então o Condica possa voltar a fazer as suas reuniões na conformidade que era feito, a época em que a Cândida esteve à frente, e a Cândida
trabalhou muito bem na frente do Condica, fazendo um grande trabalho, ressalto-se isso, porque todos os pagamentos eram feitos, ela corria dia e noite, sempre para que os recursos pudessem chegar nas entidades. Sim. Só que hoje o Caminho da Luz tem recurso que que deveria estar sendo encaminhado do Caminho da Luz e está trancado. Claro. E a gente não conseguiu acessar ainda. Inclusive, um dos projetos nossos era revitalizar a quadra com esse recurso do Condica. Já conseguimos uma alternativa a esse do Condica, infelizmente, por essa dificuldade, digamos assim, que vai sendo gerada. Às vezes vão se criando obstáculos para que as coisas aconteçam, e a gente entende. A burocracia ela existe muitas vezes para não haver prejuízo, inclusive ao contribuinte, né? A gente vai criando órgãos de controle, um em cima do outro, porque eventualmente pode haver a malversação desses recursos, né? E aí quem está fazendo a coisa certa acaba sendo prejudicado. Mas enfim, acreditamos que esse é um caminho vital, sem volta. Eu não vejo não vejo alternativa assim que não seja nós por nós mesmos, contribuintes, cidadãos de bem que podem fazer com que os seus recursos fiquem aqui em Bagé. Tem que ficar aqui. Eu acho que isso chega de pedir dinheiro inegável. Lá em Brasília. É inegável. Em Porto Alegre. Exato. Sabe? Porque hoje a gente criou uma organização tributária, e está aqui o contador do meu lado, que pode dar essa certeza, essa confirmação, que vai tudo para Brasília. Claro, é verdade. E o que não vai para Brasília fica em Porto Alegre, e o que resta para o município, né? Muito pouco. O município sofre muito com isso. E é interessante porque a verba está disponível. Por exemplo, esse dinheiro podia ficar no município. Porque às vezes o pessoal é mal orientado, não faz as doações e acaba o dinheiro subindo para Brasília e depois não volta. Não volta. E o Zé Arthur falou um negócio muito interessante, que, primeiro, esse dinheiro que vai para o Condica é verba específica. A prefeitura não pode. Ele pode até ficar parado lá. Sim. Mas a prefeitura não pode mexer. Tem que ter agilidade, né? Tem que ter agilidade, porque por regra geral, primeiro, o Condica, ele está embasado em leis de entidade. Sim. Esses conselhos, eles são instituídos pela Lei 8.069, lá de 1990, que através dessa lei criou os conselhos da criança e do adolescente para todo o Brasil. As prefeituras se organizam e criam essa situação para controle desse dinheiro só que esse dinheiro só é liberado para projeto. Sim. Ele não é liberado, e aí o contribuinte pode ficar muito descansado, ele não é liberado para custeio das entidades. Ele não paga funcionário, ele não paga limpeza, ele não paga luz, ele não pode ser usado. É só investimento mesmo. Né? A entidade, para acessar esse recurso, ela tem que ir com um projeto muito bem montado. Voltado para criança e para adolescente. Voltado para criança e adolescente, para poder acessar essa verba. Ele vai lá, apresenta, o Condica libera o dinheiro, ou em partes, ou no decorrer, para que seja, e isso logicamente retorna para a comunidade. Por quê? Porque a entidade sabe que ela tem que brigar pela manutenção, então ela vai brigar porque normalmente essas entidades todas têm uma folha salarial muito alta, que pesa no final do mês, então ela vai fazer convênios, parcerias, vai atrás. Mas ela tem o recurso do Condica para que ela institua projetos para oferecer à comunidade, e aquela comunidade normalmente que precisa do projeto. Isso é uma coisa que a gente sempre Eu só vou pedir para ti, a gente vai aos comerciais e tu já volta para tratar desse tema. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e traslados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53 999 29 8520. Voltando aqui depois dos comerciais, conversando hoje sobre imposto de renda com meu querido Ricardo Souza, também com o José Arthur Maruri. Infelizmente o nosso querido Marco Antônio Bidoni não conseguiu ficar aqui no programa hoje, mas ele vai vir em outra oportunidade. Tu tinha pedido a palavra para fazer alguma ressalva. Ressaltar que, como disse aqui anteriormente o meu colega Ricardo, com relação a esse dinheiro ficar na comunidade, nós lá no Caminho da Luz prezamos para que nós somos hoje 96% dos nossos usuários hoje são crianças e adolescentes com deficiência. Temos alguns adultos, mas os adultos eles acabam tendo outros caminhos em busca da própria renda deles e às vezes, muitas vezes, se desprendem da entidade. Mas então, prioritariamente, nós trabalhamos com pessoas com deficiência, adolescentes e crianças. Nós gastamos o recurso
em Bagé. Sim, claro, é verdade. Eu não vou citar as empresas aqui, porque tu tem teus patrocinadores, mas boa parte das empresas de Bagé que acabam recebendo esse recurso. Verdade. A gente precisa de tinta, a gente precisa de papel, a gente precisa de tecido para fazer os tapetes lá nas oficinas, a gente precisa de bola, a gente precisa de vários elementos que são comprados aqui em Bagé. Então esse recurso que ia para Brasília, ele fica aqui na comunidade e é gasto no empresariado local. Isso é importante. O dinheiro fica mesmo. Sim, ele fica na entidade. A entidade já fica retido, né? A entidade, ao receber esse valor, ela vai gastar com um projeto, mas ela utiliza o empresariado local para fazer isso. Então o dinheiro fica mesmo na cidade. Sim. Nos dois sentidos, né? Exatamente. Primeiro das pessoas contribuírem, né? E de se gastar aqui também, né? Na verdade, tem 3 sentidos. Ele vem na entidade, ele fica no empresariado e traz um benefício para a comunidade. Porque esses adolescentes que são atendidos lá, eles têm uma tranquilidade para toda a família. Claro. Porque eles têm um atendimento de qualidade. Tu entendeu? Então, assim, toda a família fica... E um detalhe, né? O trabalho que eles fazem é preventivo. A pessoa não vai nem para o hospital, que é onde se tem um outro gasto, né? Exatamente. Exato, para te ver como isso né? como isso é abrangente. Claro. Se nós começar a conversar aqui, nós vamos achar outros benefícios. Claro. Então, assim, é extremamente interessante toda essa cadeia funcionando. O último projeto que nós utilizamos o recurso do Condica e está empregado lá na nossa instituição foi através de empresários locais que se organizaram através de o Rotary Rainha da Fronteira. Aliás, registro também do trabalho brilhante do Rotary. Dos Lions e Rotary são maravilhosos. O Rotary Rainha da Fronteira trabalhou muito perto de nós lá através do Dr. Ronaldo Carvalho. E eles fizeram com que alguns empresários se organizassem, fizessem as doações de imposto de renda periódico, pessoa jurídica, né? E direcionaram para que a gente pudesse hoje ter placas de energia solar instaladas em toda a nossa instituição, sobre a nossa instituição. Claro. Ela está lá. Fizemos toda a rede elétrica nova, nós zeramos a nossa rede elétrica para que a gente pudesse instalar as placas. Essa energia, até para o uso da piscina também. Né? Essa energia ela é captada especificamente para o uso da piscina, porque quando a piscina foi instalada, anos atrás, ela utilizava uma caldeira, aí depois desativaram a caldeira e colocaram gás. Porque o gás estava em conta no período. Só que quando assumimos a instituição, o gás está lá nas alturas. Então acabou gerando um dificultador para nós enorme no inverno, né? Para que a gente pudesse equilibrar a temperatura. Daí qual foi a nossa ação? Placas de energia solar, para a gente possa descer energia elétrica captada de forma sustentável, com resistências que aquecem a água da piscina e trabalham com a placa aí não de energia solar, mas a placa de aquecimento, que também trabalha. Nós temos já as placas de aquecimento lá, já de antes, né? O gás ele não foi desativado, porque ele pode equilibrar em determinado momento. Então nós trabalhamos com várias formas de energia para que a gente possa manter a piscina aquecida. Além disso, nós instalamos na nossa piscina o que é chamado de salinizador, né? Nós salinizamos a água da piscina, porque beneficia com relação à alergia, né? Porque o cloro ele ofende muito a pele, né? Então hoje ela está toda salinizada. Empresários locais que fizeram, tanto da energia solar, quanto da resistência, quanto da salinização, todos foram empresários locais que foram diretamente beneficiados com o processo. Só quem não está colaborando com o processo é a Equatorial, que ainda não fez a ligação de energia. Mas a Equatorial não é daqui, né? Então, de alguma forma, esse compromisso não está com todo esse compromisso. E está diante de todo mundo, meio geral. E aí no Rio Grande do Sul inteiro. Né? É só o que está faltando hoje para que a piscina volte a funcionar. Aliás, é um pleito da nossa gurizada lá, quando que a gente vai colocar em atividade de novo a piscina. A gente espera que até o final desse ano nós consigamos colocá-la em atividade, porque a gente, claro, quando a gente teve que fazer toda essa reforma na rede elétrica, a gente precisou desativar a piscina, até por segurança, né? Então agora, quando nós estivermos com ela em condições, ela vai voltar a funcionar, dinheiro do imposto de renda. E Zé, ver o cuidado que essas entidades têm. Procurar tirar o cloro e trazer a salinização para que não prejudique a pele dessas crianças. É a mesma tecnologia. Com a saúde, né? É a mesma tecnologia que hoje tem no Cantegril. A gente sabe que tem lá no Cantegril. Eles, inclusive, serviram de base para que a gente pudesse fazer isso. E no Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Tu vê o que se oferece para a comunidade. É verdade. Um trabalho, por isso que é importante defender que o dinheiro fique aqui, né? Porque todo ele gira em torno da comunidade, né? Esse trabalho tem que ser contínuo, tem que ser anual, tem que ser das entidades, tem que ser das categorias, tem que ser do pessoal que faz a comunicação, tipo tu e demais profissionais que fazem isso. Levar, principalmente quando se aproxima o final do ano,
fazer um trabalho maior. E também lá na época do imposto de renda, aí sim, aí bater maciçamente, porque se nós conseguirmos atingir, porque tem uma coisa que as pessoas não sabem, se eu tenho imposto a restituir, sim, e se eu quiser fazer a doação, eu posso fazer a doação e vai aumentar o meu imposto a restituir. claro. Na verdade, isso não é nenhuma, na verdade, não é nenhuma doação. Sim, Quem faz isso, e eu tenho alguns clientes que fazem, eles na verdade, eles só estão, eles na verdade, têm uma bonificação, porque eles vão receber esse valor maior acrescido da Selic. Sim. Então, na verdade, não chega nem a ser uma doação isso, entendeu? É um reembolso que eles vão receber no futuro. Verdade, verdade. Ricardo, quem é que faz mais doação? São empresas? São pessoas físicas? As pessoas físicas são gente mais nova, de uma meia idade, ou os mais velhos que são aposentados? Pergunta interessante. Na verdade, as empresas jurídicas, nós temos as empresas que podem doar só são empresas do lucro real. Certo. Essas são grandes empresas. A empresa, por exemplo, que não é tão grande, por exemplo, empresas com faturamento abaixo de 78 milhões, elas podem optar por lucro real. Mas normalmente essas empresas fazem a opção pelo lucro real porque elas estão tendo prejuízo. Sim. E aí, bem dizer, não paga imposto e logicamente não consegue fazer a doação. Então, normalmente as doações das empresas são de grandes empresas, tipo a São João, tipo a Tumeleiro, essas empresas grandes que fazem doação. Supermercados fazem bastante também. Aliás, a São João é uma grande doadora para o município, né? Principalmente para o Condica, né? Ela faz doação direta. Ela chegou a fazer, né? eu acho que o ano... Acho que até carros já doaram, Eles doaram um valor de 40 mil reais que o Condica comprou um carro. Sim, verdade, na verdade, eles têm esse perfil da doação, a Rede São João. Então, assim, em relação às empresas, nós temos 85% das empresas que são simples, essas não podem doar. Claro. Temos uma gama de empresas de lucro presumido que também não tem vantagem, então são os lucros reais. Então, diminui muito o portfólio de doação. O grande foco é na pessoa física mesmo. Se nós conseguir atingir uma 50%, 60% de pessoa física, por exemplo, só na cidade de Bagé, eu tenho certeza que os projetos, lógico, contando que o Condica faça suas reuniões, faça um trabalho direcionado a essas entidades, analise num tempo recorde esses projetos para liberação, eu tenho certeza que vai ter muito dinheiro, porque a captação, o que deixa de se captar dessas pessoas físicas é significativo. E as pessoas que doam, e tu perguntou da idade, é impressionante, as pessoas mais velhas, pessoas acima dos 45, 50 anos, são aquelas que têm uma preocupação maior de doar. Lógico que só pode fazer a doação quem faz a opção pela declaração completa. Isso é importante frisar. As declarações completas, é através delas que a gente pode fazer a doação. Mas normalmente são pessoas acima dos 45, 50 anos que têm essa preocupação. Sabe que tem muita gente, né, na questão do imposto de renda, se preocupa na dedução das questões de saúde, de educação, né, e não se atenta para esses detalhes que são tão importantes para a comunidade, né? É isso aí, cara? É exatamente isso aí. Na verdade, a pessoa passa o ano inteiro juntando despesas médicas, despesas de escolas, mas esta doação normalmente é quase um lembrete do contador, ou muitas vezes, como nós tivemos nessa grande repercussão que teve as doações, no caso, através da publicidade, que as pessoas chegavam no escritório, e eu me lembro de conversar com vários colegas contabilistas, olha, o pessoal está vendo a propaganda, está chegando e já está solicitando doação. Então, é importante ter uma publicidade maciça em cima dessa doação, principalmente nas épocas de final de ano e na época da declaração. Por quê? Porque eu tenho certeza que isso vai multiplicar muito essas doações. Claro. Eu sei que tem um compromisso daqui um pouquinho mais, mas eu só queria te sugar um pouquinho mais, que é o seguinte. Primeiro, para lembrar as pessoas como pode deduzir os 6% e depois os 3% da contribuição, né? E também perguntar para vocês os dois, porque eu lembro que tu, na época, trabalhava com o pessoal da APAI, e tinha uma preocupação de ter gente para fazer os contatos. Eu sei que tanto a APAI quanto o Caminho da Luz tem o pessoal que está sempre no telefone lembrando tal coisa. Vocês estão preparados para isso?
Aí eu estou fazendo para Pai e para Caminho da Luz. Vamos essa pergunta, na verdade, esses dias, uma vez eu vi um cliente dizer assim, ó, um cara de uma entidade, de uma empresa de publicidade. Não adianta, para algumas empresas não adianta tu fazer publicidade, porque daqui a pouquinho o cara vai chegar na empresa e vai ser mal atendido. Tu tem que ter a publicidade, mas as entidades tem que ter as pessoas específicas para fazer essa movimentação. Acredito que o Caminho da Luz tenha, e a PAI, na verdade, na época do Imposto de Renda, tem uma pessoa específica que fica ligando para os escritórios, e depois ela vai arrecadar os DARFs. Eu, ali no meu escritório, por exemplo, já faço questão, eu pego uma cópia do DARF de doação e já faço o cliente assinar atrás dizendo, essa doação é para projeto da PAI. Eu já tenho, às vezes o pessoal me liga, eu digo, olha, o nosso escritório já trabalha com esse direcionamento para a PAI, para que junte esses DARF, leve no Condica, para através de um projeto específico tentar fazer a arrecadação desses valores. Que às vezes a gente tem uma cidade que alguns pagam bastante, muito produtor rural também está fazendo grande, produtor rural é um que paga bastante imposto de renda. Eu tenho vários produtores rurais que estão fazendo doações bem significativas, então tem que ter esse trabalho de todos nós, mas lógico, exatamente isso que tu frisou, tem que ter um trabalho muito direcionado da própria entidade para buscar essas doações. Claro. Sim. Vocês lá. Caminho da Luz também, da mesma forma que o Ricardo coloca aqui, para não se tornar até repetitivo, também temos equipe sempre atenta com relação a isso nesse período, né? Assim que 2 colaboradoras nossas já ficam com essa incumbência, a nossa gerente administrativa, a Vitória, além das nossas colaboradoras do telemarketing, que também acabam fazendo esse contato. Mas mesmo, como disse o colega, a gente precisa ter uma organização para poder bem atender as pessoas, né? Mas mais do que tudo, eu acredito que a gente precisa lutar pela transparência. Transparência, reuniões periódicas, organização, para que isso seja demonstrado. Estamos na reunião do Condica, tantos milhões seria, né, que seria legal, foram arrecadados e foram destinados para tais entidades. Pô, isso seria importantíssimo, assim, para que as pessoas possam enxergar que isso está acontecendo. Provocação para vocês os dois. Dezembro, na primeira semana, se a gente puder, vamos nos reunir aqui de novo e fazer uma nova chamada. Claro. Perfeito, eu acho que isso é importante. Quanto mais nós bater nessa situação, para que fique encravado na mente das pessoas que elas têm que fazer essa doação, e o mês de dezembro é um mês específico para isso, é um mês... O pessoal recebe também o 13º. E é Natal, um mês que as pessoas gostam de compartilhar alguma coisa, então é um momento específico. E ressaltando, quem faz a doação até 31 de dezembro pode doar 6%, ele pode estimar o valor. Uma das coisas que é muito importante, eu sei que já está desmistificado isso, mas fazer doação e usar essa doação não gera fiscalização. A doação está prevista em lei, é uma lei, ela está lá na Lei 9.580 do Imposto de Renda, está previsto na Lei 9.249, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e está previsto inclusive no nosso Código Tributário. Então assim, as doações, elas são legais, elas não causam nenhum tipo de um olho maior da Receita dentro da declaração. Então o contribuinte pode fazer a doação tranquilo, e se por um acaso ele ficou com dúvida de quanto ele tem a doar e ele não quiser doar até o dia 31, ele não se preocupe, ele pode fazer essa doação lá no mês de abril e maio, direto na declaração, muito fácil. O DARF já sai específico, direcionado ao Condica, e logicamente ele vai fazer o pagamento numa cota única desse DARF, esse dinheiro entra para o Condica, vem muito rápido, e aí logicamente que cabe ao Condica trabalhar muito seriamente, direcionado aos projetos para atender as nossas entidades. Legal. Querido amigo, obrigado pela tua presença no Redação News, podcast Conversa. Obrigado, meu querido amigo, pela tua presença no podcast Conversa aqui do Redação. E até a próxima, se Deus quiser, falando sobre imposto de renda de novo. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.